e o Xavier, que é conhecido como o melhor Hunter de todos os tempos. Vocês pediram pra eu trazer uma necknote do Xavier, então eu trouxe essa daqui, que é muito fofa, é bem engraçadinha. Já começa com um cara chamado Ulysses, fazendo a tarefa de casa com seu filho Frank, e ele pergunta o que o filho dele quer ser quando crescer. O Frank diz que quer ser um caçador. E aí Ulysses fala que tem um amigo caçador, que é o melhor caçador que ele já viu. Então Ulysses leva, né, o seu filho pequeno, o Frank, pra casa do Xavier. O Frank, que é a criancinha, né, quando ele conhece o Xavier tá bocejando, com cara de sono, vestindo pijama, e aí o Ulysses deixa, né, a criança ali por uns dias na casa do Xavier e mete o pé. Só que o Frank tinha muitas expectativas pro Xavier, dele tá vestindo o uniforme, de ter uma roupa brilhante, de ter arma super potente. E aí acontece uma cena muito engraçada, onde o Frank tenta chamar o Xavier de vovô ou de tio, e o Xavier fica tipo assim, não, só me chama de Xavier mesmo. O Frank, ele passa ali o dia com o Xavier, e ele vai se decepcionando, porque ele realmente tinha expectativa que o Xavier tivesse um arsenal de armas na parede, que ele tivesse robôs, que ele, né, estivesse sempre aí em missões, e não é isso que acontece. O Xavier só dorme o dia todo. Quando o Xavier resolve de sair, o Frank, ele cria muita expectativa, né, tipo, nossa, finalmente ele vai caçar monstro. E aí o que acontece? O Xavier vai pro restaurante, lembra que a criança tá com ele, aí eles almoçam juntos, depois eles vão no supermercado, depois eles vão na livraria, depois eles passam por outros lugares, e o Frank vai se decepcionando ainda mais. Por quê? Tudo isso ele quer fazer a atividade de casa dele, né, onde diz o que é que os caçadores fazem. Então, Frank decide ali fazer a tarefa de casa dele, e aí ele coloca a rotina do Xavier, que não faz nada além de dormir e assistir TV. E aí o Xavier, né, vê que ele tá fazendo ali atividade e diz que não é bem assim, que os caçadores fazem muita coisa, eles têm treinamento, eles saem em missões, só que ultimamente a cidade tá muito calma porque não tá tendo monstros e por isso que ele não tá saindo pra nenhuma missão. Então Frank pede pro Xavier ensinar ele a ser um caçador. Aí eles vão pra um parque lá, né, lutar com espadas de madeira, o Xavier diz pra ele tentar derrubar ele, né, o Frank tentar derrubar ele, só que aí o coitado do Frank não consegue, gente, é uma criança, né, então ele fica cansado, ele perde o fôlego rápido, e o Xavier lá tranquilo. Só que isso deixa o Frank ainda mais frustrado, porque ele começa a pensar que o Xavier é um mentiroso, que o Xavier tá mentindo pra ele, que não vai ensinar nada, que ele não vai ser caçador. Só que aí aparecem monstros do nada, aí o Xavier vai lá, né, acaba com os monstros, o normal do cotidiano dele, mas o Frank fica super apaixonado no Xavier, ele fica super encantado em como o Xavier é muito forte, muito rápido. O Xavier é super fofo com o Frank, compra sorvete pra ele depois disso, e aí o Frank pergunta por que ele não ficou pra dar entrevista pra televisão, e o Xavier fala que não se deve se gabar de boas ações. O Ulysses, o pai do menino, volta pra buscar o Frank depois de uns dias, e aí o Frank tá assim, virou super fã do Xavier, diz que são amigos e que ele guarda o segredo do Xavier, e aí o Ulysses fica super feliz, né, que o Frank gostou muito do Xavier. Essa neck note é realmente muito curtinha, mas a história é muito fofa,